Portanto, agora vamos para a ronda 19, portanto, sensivelmente a meio do campeonato, quinto dia de prova. Nosso adversário é a Áustria. Ganhamos em 5, mas pronto, vamos agora analisar as mãos. Bem, a primeira mão, eu abri numa copa, o Paulo marcou 3 sem trunfo, que era chicana a paus. Uh, Portanto, ou mão para eu avaliar entre arrancar ou não, ou então mão com mão com ambição de slam em que depois perguntava ases. Portanto, eu marquei 4 copas mínimo, o Paulo perguntou ases, portanto eu disse que tinha um as e o Paulo fez sign-off em 5 copas. Bem, a mão do Paulo é muito chata de marcar, portanto ele tem um grande fit. Sabe que corre este risco de saída do contrato de espadas ser melhor, mas o approach dele é o melhor porque tem o fit non garantido, eles podem não sair as espadas e, e assim garante jogar a 6 com qualidade quando tivermos os ases todos. Portanto, acho que fez muito bem a esconder as espadas e a perguntar os ases. Bem, aqui o cartão disto não tem muito especial, do outro lado eles jogaram 6. Bem, mas eu aqui, portanto, eu sabia que os adversários sabiam que eu só tinha um as. Portanto, e agora aqui o meu perigo era só levar o corta-espadas, portanto, eu queria aqui uma manobra de diversão que não serve para muita coisa, portanto, eu joguei o as de paus e baldei o ouro para simular a um dos adversários que ah, o que faltava era o as de trunfo e o as de ouros. Portanto, por exemplo, ele agora, por exemplo, se esta tivesse o singleton nas espadas com 3 copas de as, por exemplo, ou com 3 copas de rei, agora quando eu apresentei a dama de copas ele podia fazer uma jogada desplicente de jogar a figura para alcançar o parceiro no as de ouros e receber o corte. Uh, Portanto, isto pronto, em rigor, se ele pensar bem, isto não leva a lado nenhum, mas uma jogada assim mais desconcentrada do adversário pode levar ao engano e, portanto, e derrotar e entregar o contrato. Mas no caso concreto, ele jogou pequena, mas as espadas estavam 2-2, portanto fiz 11 vasas. Uh, na mão 2, a mão 2 também não. Bem, do nosso lado isto não tem nada para saber. O Alão foi um ouro, uma copa, dois paus, dois ouros, dois sem trunfo, três sem trunfo. Bem, eles do lado de lá jogaram 6 ouros. Uh, Pois, 6 ouros bem, é um contrato péssimo, não é? 5 ouros, 4 7 8 9 5 ouros. 5 ouros, depende dos. Talvez 5 ouros seja superior a 3 sem trunfo, talvez. Ah, mas talvez não também, porque os ouros são demasiado fracos, precisa de dupla paus. Depois não tem sítio para meter o quarto pau. E 3 sem trunfo, se fizer 4 vasos ouros, 3 vasos espadas 7, o as de copas 8 e o as de paus 9. 3 sem trunfo mesmo assim era o melhor spot, mas pronto, 6 ouros não tinha nenhum carteio. Bem, nós do nosso lado ele tabelou 9 vasas, libertou o ouro, os outros estavam 3-2. E devolvemos logo os primeiros 11 que tínhamos ganho, devolvemos logo com juros na mão a seguir. Uh, a mão seguinte, oeste, portanto, abriu no centro trunfo, eu marquei duas espadas. O adversário, eles não eram um par rotinado, este e oeste. A equipa da Áustria joga a rodar. Uh, e bem, o oeste parecia estava acelerado, ou estava, não sei, não estava com um comportamento muito focado à mesa, parecia, não sei, eu estava bêbado, não consegui perceber muito bem qual é que era o problema dele, mas sei que estava a jogar contrariado. Portanto, era o jogador que se tivéssemos alguma jogada em que pudéssemos optar por de quem meter o pé, o jogador de Oeste era muito forte, é um austríaco muito forte, que é o Bach.
o do jogador deste era mais fraco e pronto, se houvesse alguma jogada que tivesse que optar entre jogar para o erro de um ou do outro, ia eu optar sem dúvida para o erro do jogador deste. Portanto, a abertura foi no centro 15-17, eu marquei duas espadas. Espadas em menor, três copas de este, o Paulo marcou três espadas. Quatro copas de oeste, eu marquei quatro espadas. Apesar de ter um jogo fraco, tenho 6-5 e isso é que tenho o fit, não é? 5 copas, passo, passo, passo. Paulo saiu as de espadas, portanto o as nega o rei, chamamos com o rei, negamos sem o rei, portanto eu chamei. Outra espada que eu fiz o rei, e bem, neste momento o jogador só tem duas cartas de espadas, deve ter 6 cartas de copas para ter marcado 5 copas com duas cartas de espadas. Portanto, deve ter 6 copas, portanto, ou tem um. Pode ter 6-3-2-2, mas 6-3-2-2 também não deve ser muito normal. Ou então tem tipo um 5-5, qualquer coisa. Bem, agora eu aqui sei que. Portanto, já fizemos duas vasas. O ouro vai cortar, pode ser recortado. Eu não o quero espantar com os ouros a dizer que domino já os ouros, portanto, eu joguei aqui uh, o valete de paus. Porquê? Porque para já simular curta paus, ele podia cair na ilusão que eu é que estava a cumprir a copas e jogar a copa para o outro lado. E depois obrigava-o a ter que decidir que figura de paus é que jogava, ou seja, jogava para eu estar comprido ou curto, e ele em princípio ia jogar para eu estar curto, pela jogada. Portanto, eu joguei o valete de paus, que na nossa valha de convenções nega a dama, não é? Portanto, ele fez o rei e agora tirou a copa, portanto, que eu baldei, passou a copa, portanto, o Paulo assistiu à terceira com a dama, portanto, ele tinha 6 copas e duas espadas. Portanto, como tinha chicana a ouros, tinha 6-5-2. Portanto, agora aqui isto vai-se resumir à questão se ele tem o 10 de paus ou não. Bem, portanto, que ele já viu que eu só tinha. Ele não sabe quantas espadas é que eu tenho, mas sabe que eu tenho chicana a copas. Portanto, ele sabe que. Bem, ele saberia. Ele teoricamente deveria saber se ele tivesse visto as cartas do Paulo, que o Paulo jogou o As de Espadas e o Duque de Espadas, portanto tinha 3 no resíduo. Ele sabia que eu só tinha 5 espadas, portanto tinha no máximo 6 ouros. Eu tinha que ter pelo menos 2 paus. Mas ele jogou para eu ter só pá, umas 9 ou 10 cartas e jogou pau para 9. Eu fiquei um pouco surpreso. Pronto, fiz a dama. Uh, Foi estranha a jogada dele porque ele podia ter jogado a copa para cima e o ouro para baixo para confirmar que o Pausa não tinha mais ouros e para ter a distribuição exata contada. Mas pronto, decidiu jogar para eu ter atacado o pau com 2 de valete. Tipo, que é uma estupidez, né? Com 2 de valete jogava todos os naipes menos pau, nunca ia abrir a vaza para ele, mas portanto chamou-me idiota e teve o que mereceu, que foi perder 10 impos. Uh, Na mão seguinte, abri numa copa. Bem, nós com 6-5 também. Bem, com 6-4 só abrimos com 10 pontos, com 6-5 é mais ou menos, depende do, de quais é que são os naipes e os rebidos e essas coisas, mas em princípio não temos assim grandes regras. Basta duas figuras em cada naipe ou uma figura e meia, vá. Portanto, eu abri um bocado forçado, mas depois também, como conseguimos depois marcar bem a distribuição. Paulo marcou 2 paus que eram relevo for 5 partida, o Oeste marcou 2 ouros, vulnerável contra branco, eu marquei duas espadas, que era 6-4 e 14 ou menos. Paulo marcou 2 sem trunfo, aqui mais ou menos natural, eu marquei 3 espadas a descrever o meu 6-5 e o Paulo optou e bem por marcar 4 copas. Saída ao 8 de ouros. Bem, eu aqui tenho uma perdente a ouros, uma perdente a paus, com as copas 4-1. Eu vou ter algumas chatices. Sem as. Com as copas 3-2. Em princípio isto não tem nenhuma chatice, mas. Portanto, eu agora joguei o 9 de ouros, a valete. Se ele jogasse o as de ouros, eu ia baldar o pau. Uh, as de ouros eu baldava o pau. E depois, se ele jogasse mais um pequeno ouro,
Eu talvez, pronto, se baldasse outra vez, ele cortava. Depois jogava copa e copa a cabacás, passava ao ouro. E depois jogava para adivinhar a espada ou para um squeeze. Mas ele facilitou-me, jogou trunfo. Bem, aqui trunfo. Tipo, ele não ir para a promoção foi estranho. Portanto, foi uma jogada que eu não consegui perceber muito bem. No entanto, sabia que estava em risco se falhasse. Neste momento, quando a Copa estava um 4-1, eu sabia que estava em risco. Agora, se falhasse se falhasse a espada, portanto, joguei um pau para tentar obter a contagem do naipe de paus, para depois decidir para que lado é que passava a espada. Ele jogou pau e ouro. E aqui neste momento eu sei que o Oeste marcou dois ouros com apenas 5 cartas. Bem sei que era das Rei Valete, mas agora, portanto, ele agora tem 5, 4, 3, 1, com 5 ouros e 4 paus, 5, 4, 3, 1 com 4 cartas de espadas, ou então 5, 5 com 5 ouros e 5 paus e 2 cartas de espadas. Mas ainda há a hipótese dele também ter 4 cartas de espadas e, bem, eu nos paus eu não consegui obter assim grande contagem. E agora tirei o as de copas para ver se eles me davam mais alguma informação, mas ele baldou a carta conhecida que era o ouro. Uh, e eu, portanto, tinha mais ou menos aqui uma adivinha e joguei para o lado que aguentava o lado de 4-1. Eu não sei se joguei bem porque esta entrada em dois ouros vulnerável contra branco, só com 5 cartas, sugere uma mão muito desbalançada. E se fosse com ouros e espadas, era mais normal que ele tivesse dobrado dois paus. Portanto, ele em princípio, ele para ter 5-4 e entrar com 5 ouros das rei valete, 4 paus das rei, se bem sei que podia, mas também tinha tirado o rei de paus. 5 ouros das rei valete, 4 paus das valete, podia entrar, não sei, não conheço. Mas a dama de espadas não o fazia entrar ou não entrar consoante isso. Eu simplesmente baseei-me, achei que ele estava mais comprido as espadas. Por isso é que joguei a espada para este lado e pronto, e era para o outro lado. Bem, no leilão dos nossos parceiros de equipa, eu sei que o leilão foi a 2. Eu não me recordo bem, sei que o adversário não mostrou, o Norte não mostrou as espadas e o João optou por sair, portanto deve ter sido um ouro, uma copa, um centrunfo, 4 copas, acho que foi isto. E o João optou por sair as espadas e, portanto, ele acertou logo a espada. Depois, a partir daí, o jogo deixou de ter qualquer tipo de problema. Daqui perdemos 10 imos. Uh, Bem, a mão 11 abri num pau, que era o natural com paus, que era o caso, ou então 15 a 7 balançado. Paulo marcou uma copa que eram 4 ou mais espadas. Oeste entrou em 2 ouros, passado de mão. Este fitou em 3 ouros e o Sarma marcou 4 espadas. Bem, isto eu não conheço, eu não sei muito bem o que é que vai aparecer dali, mas estava à espera para aí de, não sei, ou 7 espadas e 4 paus, ou 6 espadas. Era estranho porque eu não tinha prometido nenhum extra e ele não tinha aberto em barragem e pronto, mas pronto, eu estava contente, eu tinha 15 pontos. Bem, o Paulo tinha 6 pontos com 7 espadas vis. Bem, isto é uma loucura, esta marcação para mim. Apesar de ter o fita paus, a voz de 3 espadas já era mais que suficiente para marcar a mão dele, não é? Porque eu já sabia que eram 6 ou 7 cartas, portanto já tinha percebido que ele tinha espadas más e, portanto, ele se tivesse jogo ou argumentos para marcar 4, que era no caso ia marcar, marcaria. Pronto, ele teve a sorte de me apanhar com 15 pontos e, e a saída foi ao As de Ouros e agora o Paulo jogou o Valete de Espadas e agora sim, é que o jogo tem mais interesse assim. Agora este por não conhecer o estilo de jogo do Paulo ou por mesmo ignorância, quer dizer, contra qualquer jogador, eu sabia que o meu parceiro tinha o rei de espadas nesta mão. Eh, Porque
que se Sul tivesse 7 espadas de rei, teria aberto em 3 espadas. Portanto, o Sul estava a marcar como quem tinha espadas vis e algum jogo lateral. Portanto, mas este não percebeu isso e entrou com o As e agora ainda fez pior porque jogou a Copa debaixo do rei e entregou. Eu acho que a melhor jogada era sem dúvida deixar correr a espada para o parceiro e para o parceiro jogar a Copa do lado correto. Foi uma entrega, portanto, mas aqui foi uma loucura de marcação que acabou até por correr bem. Na mão 12, um centrunfo de Oeste, passo, o Paulo marcou 2 ouros, que era um único louro rico. Bem, eu aqui, eu sei que a minha mão muito provavelmente vai ganhar partida, eu sei que o Paulo tem copas, uh, mas eu não quero ser eu a cartear, porque eu aqui a marcar 4 copas, este pode ter uma saída muito fácil a trunfo, com singleton ou com duas vis e meter logo muita pressão no jogo ou no cabide e meter logo o jogo no cabide. Por exemplo, se este tiver para aí uns 6 ou 7 ou 8 pontos, pode sair fácil, pode perceber facilmente que nós vamos fazer um jogo de cross-ruff ou de cortar pelo menos perdentes no morto, enquanto se o Oeste, se nós metemos o Oeste a sair, o Oeste mesmo com duas ou três copas de rei é impossível sair a copas. E se tiver tipo duas copas de as e uma sequência qualquer ou em paus ou em ouros, pode, pode sair a essa porque não sabe que o parceiro tem jogo para derrotar. Portanto, eu marquei 4 ouros, para o Paulo marcar 4 copas e, e foi assim. Portanto, depois uh, o carteio, bem, o Paulo agora vai cortar lá os dois paus no morto, portanto vai fazer pelo menos 5 vaza-copas da mão, às 7, 8 e os dois cortes 9, só tenho que fazer uma vaza-ouros. Uh, ou então a pôr a espada, portanto, bem, aqui é tudo obrigatório, pau para lá, cortar a espada. O adversário jogou turn duque, eles jogavam alta baixa, portanto em princípio vai aparecer o rei de espadas a seguir. Se eles não mentirem. E nesta posição, as e rei de copas, se as copas tiverem 3-1, não, antes temos que cortar o pau, depois as e rei de copas, ouro para o as e dama de espadas. Onde baldamos o ouro, ele corta com o tronco fazemos mais 8 copas, é 100%. Portanto, agora cortar o pau, destronfar e tabular 3 vasas. Do outro lado, curiosamente, não marcaram esta partida. Nesta mão em concreto era indiferente quem é que saía ou não, mas há muitas mãos em que é muito melhor ser o este a sair do que este. Por isso, por isso é que eu marquei assim. Bem, a mão seguinte, este abriu num ouro, o este marcou uma espada, este marcou duas espadas. Ficaram a jogar. Eu tinha algum jogo que eu estranhei este leilão, Paulo Branco contra Vulnerável. Uh, não terem entrado, eles não terem feito nenhum esforço. Bem, eu desconfiei um bocado disto, eu saí a trunfo. E para meu espanto, as duas primeiras jogadas foi trunfo e trunfo. Portanto, agora já sei que este marcou uma espada só com 3 cartas, portanto deve ter 3 espadas e 2 copas, então tem copas más. Uh, portanto, fiquei bastante contente com a saída, porque reduziu os cortes, ele deve ter uma mão desbalançada, se não tinha marcado um centro 1. Agora jogou uma copa para cima, o Paulo jogou o valete, jogou as de ouro e ouro cortado, com o último trunfo. Jogou copa que o Paulo fez o 9, ouro que o adversário baldou e ouro que o adversário baldou. Nesta posição, o Paulo sabe que eu tenho 2 trunfos e o adversário 2 trunfos. O Paulo não sabe, mas devia saber, não é? Porque o adversário está a baldar, portanto, como não está a cortar, em princípio não tem lá mais nenhum trunfo. Sabe que eu só já tenho o as de copa cheio, joguei quadra eterno, portanto aqui a única hipótese que servia ao Paulo era eu ter o rei de paus e jogar um pau. Aqui o Paulo teve um momento de concentração e jogou uma copa e o morto ficou bom. Portanto, em vez de derrotarmos, entregamos 2 espadas. Na mão 14, esta abriu em 2 sem trunfo,
que era pelo menos um 5-5, 8-11 com ouros e paus. O Paulo marcou 3 ouros, que era um bicolor rico com mais espadas que copas. Ah, o adversário competiu em 4 paus, eu marquei 4 espadas e o adversário marcou 5 paus. Bem, o Paulo passou aqui, o Paulo achou que o passe queria jogar dobrado. Portanto, aqui o Paulo achou que nós estávamos em passe forcing. Na minha opinião, nós não estávamos em passe forcing. Mas eu sabia que podia levantar dúvidas esta questão porque eu tinha marcado partida, mas eu tinha marcado partida sem prometer nenhum jogo, só baseado na minha distribuição. Mas agora eu estava a correr um grande risco agora em passar, porque se o Paulo interpretava a situação como forcing, podia ter um canhão, podia ter uma mão ilimitada para ir com os 18 ou 19 pontos. Por outro lado, uh, o Paulo querer jogar dobrado também não era nada que me chateasse muito, porque eu tinha rei dama valete de ouros, que era no naipe quinto do morto, portanto, ainda assim eu tinha alguns argumentos para derrotar, portanto eu não quis correr riscos de passar e o Paulo ter um canhão, portanto eu dobrei, o Paulo passou e saí a trunfo. Porque, pronto, para reduzir ao máximo os cortes a ouros no morto. O adversário fez o A, jogou imediatamente às de ouro, ouro cortado. As de copas, copa cortada, ouro cortado. E agora só dependia se ele tinha o rei de copas ou o as de espadas, mas não tinha, portanto eu consegui fazer os meus 2 ouros e demos um cabide nesta mãozita. Portanto, mas se eu saísse as espadas também derrotaríamos facilmente, porque o Paulo tinha as e rei de espadas e depois ia sempre a tempo de jogar trunfo. E só precisávamos jogar trunfo uma vez para não a deixar cortar 3 ouros. Na mão seguinte, bem, tive mais uma decisão um pouco complicada porque o Paulo abriu num pau que era o 12-14 balançado, o natural com paus. Eu marquei uma copa que eram 4 ou mais espadas, o adversário marcou 2 copas, o Paulo passou e à minha esquerda marcaram 3 copas. Bem, aqui eu passar a correr alguns riscos porque podemos ter um grande fita paus se o Paulo tiver a mão desbalançada. Por outro lado, se o Paulo tiver a mão balançada, o melhor spot para mim é jogarmos 3 copas e meter cabides porque não devo ganhar nenhuma partida, não é? E porque devem ser 2 copas em frente a 2 ou 2 em frente a 3 e não temos pontos para jogar 5 paus, nem 5 ouros e 3 sem trunfo também não me parece que eu com os meus pontos todos em espadas e ouros não me parece que conseguimos correr os paus para 8 vasas com pega copas. Portanto passei. O Paulo saiu ao rei de paus. Eu neguei. Jogou outro pau que eu esti. Agora jogou um ouro que o Paulo fez a dama. Jogou mais um pau que eu cortei. O adversário jogou outro ouro que eu fiz o rei e tirei o último ouro. O Paulo saiu de mão no último pau. Ele destrunfou a acabar do lado de lá e jogou uma espada para a dama para 8 vasas. Bem, nesta mão também ganhamos muitos pontos, que acho que os nossos adversários jogaram 3 sem trunfo, com 2 ou 3 cabides. Portanto, vulnerável, tanto foi somar com o nosso 110, tanto foi um swing de 8 para nós. Na última mão, este encontro ainda não tínhamos feito assim nenhuma asneira grande. Chegou na última mão, felizmente que era não vulnerável. Bem, eu não pude abrir em 3 paus porque tinha jogo a mais no nosso sistema. Portanto, tive que passar. Sobre um ouro, o Paulo marcou uma copa e eu anunciei 2 paus. O Paulo já sabia que eu tinha algum joguinho e paus. O Paulo marcou 2 espadas, 6-4 em princípio, então 5-4 muito forte. Mas 5-4 muito forte teria dobrado em princípio. Eu marquei 2 sem trunfo só a dizer que tinha a pega a ouros e agora o Paulo precipitadamente marcou 3 sem trunfo. E, e pronto, ficámos a jogar. O Paulo devia ter marcado 3 copas, porque já estava a fazer um leilão forcing e mostrava a distribuição e a qualidade do naipe de copas. E eu agora decidi entre 4 copas, passo e 3 sem trunfo. Portanto, o Paulo forçou em 3 sem trunfo e as primeiras 10 vasas foram do adversário.
Felizmente não fomos dobrados. O adversário tinha sido 10 espadas com 2 de dama, eu não percebi muito bem a posição, mas ele ia fazer 5 ouros e pelo menos 4 espadas 9, portanto perdi uma vasita com a balda da última espada. E, e pronto, foi assim que terminou este encontro, o encontro décimo, o meio, mais ou menos a meio da tabela do calendário, ganhamos 15-5. Ainda assim, bem, oferecemos aqui estes 6 ouros, estas 4 copas. Foi a tal mão que eu falhei a dama de espadas, isso também era complicado, e depois na última mão. Portanto, este encontro até jogámos bastante bem uh, do nosso lado. Não fosse um modo, foi tivemos aquela entrega das 2 espadas e esta última mão que forçámos demasiado, mas de facto até jogámos bastante bem este encontro.